noite, meu nome é Rafael Gonçalves, eu sou administrador da Universidade Federal de Juiz de Fora, também sou mestrando na mesma universidade em Gestão, Tecnologias e Processos Organizacionais. Há 4 anos eu atuo como analista de negócios da incubadora de base tecnológica do CRIT, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da mesma universidade. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês que estão aí participando do CONATEDU 4.0. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre qual o papel da educação na indústria 4.0. Né? Então, para começar, chamo vocês à reflexão sobre essas imagens, né, que a gente está vendo aí na tela. São profissões antigas, profissões que estão praticamente ou virtualmente já extintas. Né? A profissão de telefonista, a profissão de acendedor de lamparina. As lamparinas, inclusive, nem existem mais, as lamparinas a gás, né, elas nem existem mais nas ruas, e a profissão de entregador de leite. Todas essas profissões, de uma forma ou de outra, elas se tornaram obsoletas ou quase obsoletas na maioria dos contextos. Né? E por que isso acontece? Isso acontece devido à absorção de novas tecnologias no mercado. Né? Então, essas profissões se tornam obsoletas porque são engolidas, né, de certa forma, por ocupações que se adaptam melhor às novas tecnologias. E esse processo ele é contínuo e cada vez mais rápido. Né? Então, cabe aí uma pergunta: qual é o futuro do trabalho? Qual é o futuro do emprego, sabendo que as alterações tecnológicas, as inovações tecnológicas, elas acontecem de uma forma cada vez mais dinâmica e veloz? Né? Então, aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, acabou de sair da faculdade, ou então de um curso técnico, será que a ocupação para a qual ela se preparou, ela vai existir daqui 5, 10 anos? Ela ainda vai ser relevante? E aquelas pessoas que ainda nem entraram numa universidade ou num curso técnico profissionalizante, elas nem sabem ainda qual carreira vão seguir, né? Nesse contexto aí de mudanças cada vez mais vertiginosas, como que a gente pode estar trabalhando a educação para que essas pessoas possam se inserir na nova economia de uma forma mais eficiente, de uma forma que permita a elas desempenhar uma carreira? Bom, a gente está falando aqui do contexto da quarta revolução industrial. Esse é um conceito que foi bastante disseminado por uma pessoa chamada Klaus Schwab, que é esse senhor que está aí na foto. Klaus Schwab é um dos diretores executivos do Fórum Econômico Mundial. Né? E ele escreveu esse livro, essa obra, aproveitando-se, né, de como a quarta revolução industrial está em voga, né, ou também chamada de indústria 4.0. Então ele tentou descrever como que a quarta revolução industrial ela se configura e como que ela vai impactar a economia e o comportamento das pessoas daqui para frente. Ok? Bom, então, todo mundo aqui acho que já ouviu falar da primeira revolução industrial, né? Aquela revolução que aconteceu lá no século XVIII, iniciou lá no século XVIII, na Inglaterra principalmente, né? No velho continente, mas principalmente na Inglaterra. Vamos então tentar entender a linha do tempo que fez a gente sair da primeira revolução industrial até a quarta. Né? Então, a primeira revolução industrial, a gente tinha as máquinas a vapor, né, os teares mecânicos, e foi a primeira revolução industrial no sentido de que a humanidade conseguiu dominar técnicas de manufatura que permitiram um crescimento muito grande na produtividade e fez com que alguns itens, principalmente itens têxteis, itens de alimentação também, pudessem ser produzidos em larga escala. Okay? Esse paradigma durou até mais ou menos 1870, quando veio a segunda revolução industrial. Na segunda revolução industrial, a gente pôde descobrir a produção em massa, que foi muito beneficiada pelo advento da energia elétrica. Né? Então a gente começou a ter o advento de indústrias, de linhas de montagem, né? Que a gente conhece lá o Henry Ford, no começo do século XX, né? Tudo isso alimentado por uma nova fonte de energia, que foi a energia elétrica. E aí a gente passou um paradigma da produção em massa. Ok?
Esse paradigma durou cerca de 100 anos, até que chegou à década de 70, quando começou a chamada terceira revolução industrial. Nessa revolução, a gente teve o advento da eletrônica, da tecnologia de informação, também chamada de TI, e da automação. Esses três fatores combinados, eles permitiram um ganho de produtividade e uma alteração de paradigma novamente. Saímos da produção em massa, da produção em larga escala, como paradigma dominante, e passamos a um paradigma em que a produção se tornou cada vez mais especializada. Tivemos o início da robótica, tivemos aí uma mudança para a sociedade do conhecimento, né? E aí a gente teve aí nos anos 80 e anos 90 o advento da internet, que transformou, melhor dizendo, a economia nessa economia que nós temos hoje, que é chamada economia da informação. E nós estamos vivendo, nos dias de hoje, a chamada quarta revolução industrial, em que a gente pode perceber o surgimento de sistemas chamados de sistemas cyberfísicos, ou seja, sistemas que combinam as infraestruturas físicas e humanas e intelectuais de conhecimento em sistemas cibernéticos, ou seja, sistemas que se comunicam entre si, sistemas que trabalham em rede, então que permitem uma absorção e uma criação de conhecimento, de informação, de dados absurda, né? Só para dar um dado aí para vocês, nos últimos 3 anos a humanidade produziu mais informação do que em toda a sua história anterior. Para a gente ver como é que as tecnologias da informação hoje, elas são cada vez mais presentes. Tudo que a gente faz na internet, a gente deixa rastro. E a ideia é que na quarta revolução industrial isso passe a permear cada vez mais o nosso dia a dia, né? Nós, diria o Elon Musk, nós seremos cada vez mais organismos cibernéticos, sendo que o nosso smartphone é a primeira extensão cibernética do nosso corpo. Okay? Então, usar uma definição do Klaus Schwab, a gente tem que a quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital anterior. Então não seria possível a indústria 4.0 sem os avanços que a gente teve na revolução digital, que foi a revolução da indústria 3.0, ou terceira revolução industrial. Nesse quadro, nessa figura, a gente tem algumas das tecnologias que integram a chamada indústria 4.0. Então a gente começa lá desde a segurança da informação, a realidade aumentada, o Big Data, né? Os grandes volumes de dados, os robôs autônomos, as simulações, a manufatura aditiva, os sistemas integrados, a computação de nuvem e a chamada internet das coisas, né? Todas essas tecnologias juntas, elas integram a chamada indústria 4.0. Bom, e quais são as principais características da indústria 4.0? Né? Em primeiro lugar, automação, controle e tecnologia da informação intensivamente aplicadas aos processos de manufatura, né? Como eu estava falando. A gente passa de um paradigma em que as linhas de montagem, a indústria, a produção de bens e serviços, ela deixa de ser feita de uma forma ainda bastante manual e passa a ser feita de uma forma integrada dentro de uma rede com auxílio da tecnologia da informação, da internet, né, o que possibilita a automação e controle remotos dos processos de produção. Sistemas cyberfísicos, internet das coisas, internet dos serviços. Os processos de produção tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis, né? É a chamada customização em massa. Então, com esse enorme banco de dados, de informações que todos nós produzimos a todo momento, a indústria, as empresas conseguem customizar cada vez mais as suas propostas de valor, os seus produtos. Okay? E, por fim, as fábricas inteligentes terão a capacidade e autonomia para agendar manutenções, prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas da produção. Ou seja, a indústria, as plantas industriais, elas estarão todas integradas em uma rede que, se aproveitando da chamada inteligência artificial, elas vão ter autonomia para
fazer a própria manutenção, para reduzir falhas, para se adaptar aos novos requisitos e às mudanças, né, de uma forma muito mais rápida e eficiente do que o ser humano é capaz de fazer. Ok? Então, são alguns dos princípios da indústria 4.0, começando pela capacidade de operação em tempo real, né, que a gente estava falando agora há pouco, a virtualização, a descentralização das decisões, ou seja, cada aparelho eletrônico e cada vez mais cada organismo vai estar conectado a uma grande rede que permite que as decisões sejam tomadas de forma descentralizada, sem necessidade de uma instância decisória que tome conta de todas as decisões. Então, os sensores, a capacidade de adaptar-se às novas condições, elas vão estar presentes de maneira cada vez mais intensa. Pense num carro autônomo, por exemplo, né, que é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que está próxima de chegar às ruas, né? Então, o grande desafio é como descentralizar a tomada de decisão, no caso dos carros autônomos, mas pode-se estender esse raciocínio a vários outros novos produtos e serviços. Orientação aos serviços. Esse é um aspecto que a gente já consegue visualizar na economia há muito tempo, né? Os produtos estão virando cada vez mais commodities, então a economia está muito mais orientada a serviços, a experiências, né? As pessoas elas veem muito mais agregação de valor na questão do serviço customizado, personalizado e experiencial. E por fim, a modularidade. Passando um pouquinho para frente, a gente tem aí alguns dos pilares da indústria 4.0. A chamada internet das coisas é a conexão de praticamente todos os aparelhos, todos os mecanismos, os equipamentos que nós temos à nossa disposição à internet. O caso clássico, que a gente já ouviu falar há algum tempo, seria aquela geladeira, que já consegue detectar quando está faltando leite, por exemplo, na sua geladeira. Ela vai lá e já manda uma requisição via internet para o supermercado, que vai lá entrar aí na sua casa. Esse é apenas um exemplo bem prosaico de uma possibilidade que a gente tem aí da internet das coisas. Como vocês veem na figura, a internet das coisas ela permeia quase todas as atividades humanas, desde saúde, entretenimento, né, comunicação e por aí vai. Um outro fator super importante, outro pilar da indústria 4.0, o chamado Big Data, ou manipulação de grandes volumes de dados, né? A gente tem cada vez mais aí, sistemas como o Facebook, como o Google, que coletam informações das pessoas o tempo todo, né? Então, o rastro, assim dizer, que a gente deixa na internet é um rastro que, de certa forma, ele está crescendo cada vez mais e, em cima dessa quantidade enorme de informações, as empresas estão captando padrões, ou seja, elas estão detectando padrões de consumo, padrões de comportamento e usando isso de formas que a gente conhece como marketing e talvez de formas que a gente também não conheça muito bem. Então, é um debate ético muito grande que vem sendo travado aí. A gente tem acompanhado na mídia. O Facebook ele recentemente teve uma controvérsia relativa à questão da segurança dos dados que eles manipulam, né? E o Big Data ele é fundamentalmente ligado a essa questão. Falando de segurança dos dados, a gente tem a chamada cybersecurity ou cibersegurança, né? Como garantir que os nossos dados eles estão sendo usados a nosso favor, ou melhor, que eles não estão sendo usados contra a gente, contra a nossa privacidade, contra os nossos interesses, né? Como saber que os dados que a gente fornece, às vezes sem saber, esses dados não estão sendo usados por organizações maliciosas ou então formas que a gente não gostaria que eles fossem usados. Então esse é um debate que está sendo muito intenso aí na mídia, na academia ultimamente, que vai persistir nos próximos anos com certeza, né? Então são os braços da indústria 4.0, como desenvolver soluções que permitam aumentar a segurança nos ambientes virtuais.
O serviço 4.0, eles têm a ver muito com o aumento de produtividade, a ampliação dos serviços digitais como diferencial competitivo. Então as empresas cada vez mais agregam valor aos seus produtos por meio de serviços digitais. A gente tem um exemplo aí brasileiro, inclusive, que é o Nubank, que é um banco 100% digital, que não tem agências físicas. Então ele tem isso como um diferencial competitivo em relação à concorrência, que são os bancos tradicionais. O Nubank consegue uma conta que não cobra taxas e com isso ele consegue captar uma grande parcela das pessoas, muitas vezes que não tinham nem acesso ao sistema bancário tradicional. Né? E além disso, é possível a inclusão dos pequenos negócios tradicionais no contexto global de tecnologias disruptivas. Ou seja, pequenos negócios que estavam muito restritos à questão geográfica, a questões logísticas, hoje eles conseguem se inserir no mercado regional, nacional, até global, por meio das novas tecnologias que a gente chama de disruptivas. Né? Bom, então a grande ideia, o grande conceito por trás da indústria 4.0 é a internet das pessoas, ou seja, a interligação, né, das pessoas com as coisas e os serviços por meio de sistemas cyberfísicos, né, a interligação por trás de toda a nova economia. Então, a gente tem desde fábricas inteligentes, smart grids, que são redes elétricas inteligentes, casas inteligentes, redes de negócios, serviços cada vez mais automatizados e customizados, as redes sociais, que também têm um papel muito grande nisso aí. Então a grande ideia é conectar pessoas, coisas, empresas e serviços de um governo, por que não, dentro de um grande sistema, né, que vai permitir que a informação flua de uma forma cada vez mais rápida e eficiente. Bom, a gente tem um outro aspecto interessante, que é a computação em nuvem, o cloud computing, cada vez mais utilizada pelas pessoas. Né? Hoje em dia você salva tudo no Google Drive, ou salva tudo no seu Dropbox, ou salva, né, no seu próprio celular, você faz backup das suas informações, então está tudo na nuvem. A nuvem nada mais é que um conjunto de servidores que está longe de você. Né? Na verdade, isso proporciona a chamada redundância de dados, ou seja, os seus dados eles vão estar armazenados sempre na nuvem, sempre remotamente. Né? E isso tem um impacto muito grande também em negócios, na própria indústria, como que as indústrias vão entregar valor, né, dentro desse novo paradigma. Bom, essa revolução trazida pela indústria 4.0 está mudando o mundo como a gente conhece. Né? Aí a gente tem o carro autônomo do Google, né, o self-driving car, né, como eles falam. A gente tem aí, na outra figura, um fogão, um aparelho eletrodoméstico inteligente, que tem uma telinha de touchscreen que você pode, de repente, conectá-lo a algum outro aparelho que permita você controlar a distância. Então, aí a gente tem somente pequenas amostras do que é possível desenvolver nesse novo paradigma da indústria 4.0. Citando novamente o Klaus Schwab. Né? Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Isso pode assustar um pouco, isso pode nos encher de esperança. Né? A quarta revolução industrial ela promete ser um impacto muito maior do que as outras tiveram. Né? E a gente não sabe dizer ainda o que vai ser, né, daqui 5, 10, 20, 30 anos. Né? Qual é a cara que o mundo vai ter nesse período de tempo? E a gente sabe que vai ter um aumento muito grande de complexidade, um aumento muito grande da interligação e da interdependência, né, das pessoas, dos objetos, das empresas e por aí vai. Então, a gente está às vésperas, ou então a gente já está presenciando o início de uma nova era, né, do conhecimento no mundo. Uma nova era em que haverá mudanças radicais. A gente já vê o começo dessa era aí com o WhatsApp. Né? O WhatsApp, que é um negócio disruptivo, incomodando as grandes companhias telefônicas. O Facebook, que é, muitas vezes, para muita gente, sinônimo de internet. Tem muita gente que acha que a internet se resume ao Facebook. Né?
Então a gente tem aí 2 exemplos aí de empresas que estão trazendo novos paradigmas para a indústria. Né? As redes sociais transformaram no maior canal de marketing, canal de entretenimento que tem. O WhatsApp talvez seja hoje o maior produto de comunicação do mundo, ou um dos maiores. Né? E isso foi coisa de 5 a 10 anos atrás que começou, certo? Só para a gente ter uma ideia de como que o mundo mudou, no fim de 2006, essas eram as 10 maiores empresas do mundo. A gente vê empresas do ramo de petróleo, como a ExxonMobil, a General Electric, que fabrica equipamentos, hardware, Microsoft, já era uma empresa já do TI, mas todas as outras ali estavam entre o ramo de bancos e petróleo. Em 2016, apenas 10 anos depois, a gente vê as 3 primeiras, Apple, Alphabet, que é a holding da Google, e a Microsoft como as 3 primeiras. E o setor de energia ele conta somente uma empresa entre as 10 maiores, o setor financeiro apenas uma. E logo ali abaixo a gente tem a Amazon, Facebook e tem uma empresa de telecom ali embaixo. Então, das 10 maiores empresas do mundo em 2016, 5 eram do ramo de TI, tecnologia da informação. Então o mundo mudou muito rápido, o mundo está mudando muito rápido e essa é uma das formas que a gente tem de averiguar isso. Empresas de tecnologia, via de regra, empregam menos do que setores mais tradicionais empregavam antigamente. Em 1990, por exemplo, as 3 maiores montadoras de carros em Detroit tinham um valor de mercado de 36 bilhões de dólares e 1,2 milhões de empregos. Em 2014, as 3 maiores empresas do Vale do Silício, que são Apple, Alphabet e a Microsoft, um valor de 247 bilhões, ou seja, 7 vezes mais, empregando 9 vezes menos pessoas. Então, o panorama do mercado de trabalho mudou também. O que gera valor hoje é muito mais ocupações qualificadas no ramo de TI, no ramo de relacionamento entre pessoas, marketing. Então, o ramo de serviços ele está tomando a economia de uma forma muito grande e as empresas de serviço, principalmente de tecnologia, elas estão se tornando as principais empresas do mundo. Isso é apenas um reflexo, né, como a gente estava vendo no quadro anterior, da nova economia. E o que a gente pode esperar aí da indústria 4.0? Né? Avanço na nanotecnologia, neurotecnologia, biotecnologia, drones, né? Todo mundo já ouviu falar um pouquinho dessas tecnologias, não vou entrar muito em detalhes, né? Mas a gente vê aí também revoluções muito disruptivas dentro de cada um desses campos, né? Também na geração de energia limpa, na robótica e na criação de veículos autoguiados, né? Os veículos autônomos. A gente tem a figura do Elon Musk, que é o CEO da Tesla, que é uma das companhias de ponta aí nas tecnologias, né, disruptivas. Então a gente pode esperar uma mudança muito grande do mundo nos próximos anos. Com relação ao trabalho, ao emprego, né, que foi o primeiro assunto que a gente abordou, como que a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial pode e vai afetar? Ela pode acabar com 5 milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados do mundo. Com o fim da diferenciação entre homens e máquinas, ocorrerá uma nova quebra do modelo de cadeias produtivas e as interações comerciais em que consumidores atuam como produtores. Né? Então a gente vê várias mudanças de paradigma. Fim da diferenciação entre homens e máquinas. A gente não tem ainda noção do que isso pode vir a ser na prática, né? Mas isso vai acontecer. Ocorrerá uma nova quebra do modelo de cadeias produtivas, ou seja, a indústria vai ter que se reinventar totalmente. Né? E com isso as pessoas também, os profissionais também, vão precisar se reinventar. Né? Para finalizar essa introdução sobre a indústria 4.0, quais são as tecnologias que mais vão impactar a mudança do perfil dos profissionais da indústria? Né? Então, como que os profissionais da indústria 4.0 precisam se capacitar? Em quais aspectos? Né? Então, mobilidade, tecnologia em nuvem, poder de processamento e Big Data, novas tecnologias para fornecimento de energia, energias renováveis, energias limpas, economia compartilhada e crowdsourcing,
internet das coisas, robótica, transporte autônomo e inteligência artificial, né? Então essas são as principais tecnologias que vão impactar, que vão ser necessárias para o profissional que queira se enquadrar dentro do novo paradigma da indústria 4.0, ok? Bom, na esfera privada a gente já tem aí, né, algumas empresas que já contratam dentro desse perfil: Facebook, Alibaba, Uber, Airbnb, são todas empresas disruptivas que mudaram totalmente a cara, né, dos seus setores. O Uber é a maior empresa do mundo de transporte e não possui nenhum carro. O Airbnb é talvez a maior empresa do mundo de hospedagens e não possui nenhum imóvel. Bom, e como é que vão ser os empregos que vêm por aí? O futuro do emprego será feito por vagas que não existem, em indústrias que usam tecnologias novas em condições planetárias que nenhum ser humano já experimentou. Esse é o David Ritter, que é o CEO do Greenpeace, né? A gente está vendo reiteradamente como que o paradigma vai mudar e o emprego e o trabalho também precisam mudar. Nem todos veem esse futuro com otimismo, né? O chamado darwinismo tecnológico, né, preocupa alguns empresários, né? Ou seja, o que é darwinismo tecnológico? A tecnologia vai fazer uma seleção, né, chamada seleção natural, onde aqueles que não se adaptam não conseguirão sobreviver. Ok? Como que a educação se coloca nesse desafio? Quais são, né, na verdade, os desafios que os educadores, escolas e universidades vão encarar daqui para frente? Tornar o aluno receptor e criador do conhecimento. Isso é fato. Ele não é mais um mero depositário de conhecimento. Ele precisa participar ativamente do processo de construção do conhecimento. É necessário estimular a capacidade de inovação, pensar em soluções novas, pensar em formas novas de lidar com o mundo, né? Para isso a gente usa a capacidade empreendedora, né? A capacidade de resolver problemas, de tomar a iniciativa, e a gente precisa, os educadores precisam incentivar essa capacidade nos seus alunos, gerando aí um empoderamento e uma maior autonomia nas decisões que afetam a sua carreira, né? Então a gente vê que o desafio da educação é preparar os profissionais do futuro para a indústria 4.0, desde a educação básica, né? Dando para as crianças o empoderamento e uma maior autonomia, né? Já treinando essas crianças, esses jovens, nesse novo modelo, né? Bom, para isso a gente precisa de novas metodologias de ensino, né? Essa forma antiga de que o professor fica lá no quadro ensinando, enchendo o quadro de matéria, de conteúdo, e os alunos ficam lá sentadinhos na cadeira, né? Apenas absorvendo ou decorando, né? A gente sabe que é isso que acontece, isso aí caindo por terra. Então a gente precisa de um novo modelo de aprendizado mais interativo, mais ativo por parte dos alunos, envolvê-los mais no processo de aprendizado. Então, para isso a gente tem as metodologias ativas de aprendizagem. É um processo amplo e possui como principal característica a inserção do aluno ou estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com o seu próprio aprendizado, né? Dentro o Maguires, que é esse autor, ele traz um arco da problematização. Então, quais são os 5 aspectos principais, né, que regem as metodologias ativas de aprendizagem? A observação da realidade, pontos-chave, né, quais são os pontos-chave daquela realidade, a teorização, as hipóteses de solução e a aplicação. Então, tudo culmina com a aplicação do conhecimento à realidade. Aí a gente tem algumas das metodologias e estratégias mais utilizadas, né? A voz positiva dialogada ainda é uma forma um pouco antiga de se trabalhar a aprendizagem, né? A gente tem, por exemplo, os estudos de caso, as tempestades cerebrais, ou o brainstorming, né, os mapas conceituais, listas de discussão fora da internet, que são muito comuns em ambientes de educação à distância, né? Dramatização, solução de problemas, né? Aprendizagem por solução de problemas. Então temos várias metodologias ativas aí que são hoje as ferramentas principais que os educadores e as escolas têm para lançar mão aí no aprendizado, no ensino dos seus jovens. E como que o educador pode se adaptar? O que ele deve fazer, né, dentro desse novo contexto? Bom, em primeiro lugar, é preciso propor aos jovens novas soluções, né? Propor que eles saiam da caixa, né?
que eles consigam entender a realidade por outras perspectivas, né? Que eles tragam também a experiência deles próprios para a resolução de problemas, né? Por quê? Porque eles são nativos digitais. As crianças e os jovens que estão na escola hoje, eles não conheceram praticamente o mundo sem a internet, sem ter como fora do paradigma digital. Então eles são nativos digitais. Eles preferem aprender por meio de experiência, né? Aquele conteúdo que fica lá expositivo no quadro, ele não consegue prender a atenção. O attention span, o horizonte de atenção dos jovens hoje em dia é cada vez menor. Então a gente precisa de imersão dentro de experiências. Outra coisa, a proposta da atividade ou o desenvolvimento de um projeto deve estar de acordo com os recursos disponíveis, né? Não adianta também achar que somente com computadores de última geração a gente vai conseguir fazer uma metodologia ativa de aprendizagem que possa preparar os jovens, né? O educador ele tem que estar atento a esse desafio, ele precisa lançar mão dos recursos que ele tem. Para isso ele tem que usar a criatividade, a capacidade de inovação que ele tem para contemplar atividades colaborativas, de criação, de pesquisa e principalmente de compartilhamento. Ok? Então, o papel do educador passa a ser principalmente de mediador e motivador do uso das novas abordagens. Então esse talvez seja o principal desafio, como motivar e mediar o uso das tecnologias para fins de aprendizagem, para que o conhecimento possa ser absorvido de forma real pelos seus alunos. Então, o grande objetivo é propiciar o desenvolvimento de habilidades para as profissões e carreiras que esperam os alunos depois da escola, né? Então aí a gente tem um exemplo de um livro que chama Sala de Aula Invertida. Por que não, né? De repente inverter os papéis, colocar os alunos lá na frente, passando o conhecimento que eles já têm, né? Em vez de meramente absorver esse conhecimento. Então a gente tem várias formas de fazer isso, né? Então cabe ao educador ser um mediador e um motivador dessas novas metodologias, né? E a tecnologia passa a ser uma aliada. A gente vê muito que professores enxergam a tecnologia muitas vezes como uma inimiga, mas não dá para lutar contra isso. Então é melhor se aliar a ela, de forma que as tecnologias, principalmente os smartphones, né, que estão muito presentes, todo mundo tem um no bolso, né, para que os smartphones sejam aliados, né, sejam recursos digitais que permitam um aprendizado consciente, reflexivo e ético, além da possibilidade, das 1000 possibilidades que tem de criação por meio da tecnologia, né? Então, a gente pode usar o celular, o tablet e o computador de forma a reforçar o aprendizado e inserir os alunos de uma maneira ativa na criação do conhecimento. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada recentemente, né? E ela traz algumas diretrizes que norteiam o uso da tecnologia na educação, dando ênfase às questões referentes à inovação, linguagens e cultura digital, né? Então ela já traz, né, no seu bojo uma perspectiva que tenta se adaptar às novas questões tecnológicas que vão permear a educação aí nos próximos anos, né? Então a Base Nacional Comum Curricular ela também precisa ser olhada com bastante atenção, porque ela já traz alguns subsídios para a atuação das escolas, dos educadores, no sentido de preparar os nossos jovens para a indústria que vem por aí, que é a indústria 4.0 e as grandes transformações que dela vão vir. Ok? Bom, muito obrigado, né, pela atenção de vocês, está aí o meu contato. Foi um prazer estar aqui com vocês no Atedu. Até a próxima. Um grande abraço.